Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Vamos iniciar mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras. Nós sempre reforçamos a importância de raciocinar à luz das Escrituras. O irmão Paulo apresenta para nós que as nossas armas que nós lutamos não podem ser humanas, não devem ser a partir de argumentos nossos mesmo, próprios, né? Pelo contrário, devem ser argumentos poderosos que partem do próprio Deus. E assim o próprio Deus, e não nós, vai destruir fortalezas, destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento dele próprio, né? E cada mente, cada coração vai ser levado à obediência a Cristo por meio da palavra do nosso Deus. Então é importante isso. Esse texto está em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. Eu parafraseei ele para você, mas você pode ler, é isso mesmo. Como sempre, nós dizemos que nós não estamos aqui para criticar a sua igreja, muito menos a sua fé. Nós apenas estamos aqui para mostrar o que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina e contradiz as Escrituras, olha, meu amigo, nós não podemos ser culpados ou criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta. Você lembra de João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras do nosso Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você descobrisse que a sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu a nós como orientação por meio dos seus profetas, contrariam as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Eu tenho certeza, eu sei que você já tem certeza, que muitos ensinamentos da sua igreja, aquilo que o seu líder traz, contraria as Escrituras. Você sabe disso que contraria? Você se sente confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Olha, meu amigo, minha amiga, espero que você tenha as Escrituras acima de toda autoridade humana. Espero sim. Olha, lembrando bem, o irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, disse: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todos os lugares se arrependam. Atos 17, verso 30. Vamos ao resumo do programa passado, programa número 23. O evangelho pregado pela grande maioria hoje, autêntico ou sintético. Iniciamos em Efésios 1,13, em quem também vós estáis, isto é, em Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Apresentamos evangelho, significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas, derivando da palavra grega eugelion, bom, angelion, mensagem. Apresentamos Romanos 1, 15 a 17, destacamos o verso 16, o qual afirma que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Para uma melhor compreensão do tema, destacamos o significado de autêntico. Autêntico significa verdadeiro, legítimo e genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas, em que há autenticidade, que não é falso, que é real, positivo. Trouxemos também um significado de sintético. Sintético diz-se
daquilo que é fabricado ou produzido de modo artificial, através de síntese química feito em laboratório ou indústria, de forma a ficar semelhante ao natural. Diz-se daquilo que é confeccionado por uma síntese, pele sintética, material sintético. Mostramos textos confirmando que o evangelho pregado pela grande maioria é carente dos elementos básicos que levam pecadores ao arrependimento e perdão de seus pecados. Deixamos claro que o evangelho verdadeiro deve apresentar solução para o problema surgido no Éden. Mostramos que Jesus pregou o evangelho do reino, convidando os pecadores ao arrependimento, e enviou seus discípulos a pregar e ensinar esse evangelho, conforme está registrado em Mateus 24:14, Marcos 1:14, Lucas 4:42-44, Lucas 8:1, Lucas 9:1 e 2, Lucas 9:60, Atos 19:8, Atos 28:30 e 31, Atos 20, 24 e 25. Apresentamos Gálatas 1, 6-9 e destacamos: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, isto é, maldito. Deixamos claro em Romanos 10, 16, 17, que para a salvação é necessário que o evangelho de fato seja autêntico. Deixamos claro que o evangelho pregado deve denunciar o pecado, fazendo uso da lei, pois pela lei vem o conhecimento do pecado, conforme está registrado em Romanos 3:20. Trouxemos a palavra de José Santana Dória, mestrando em teologia. Jesus era um grande evangelista e sabia que a lei é um elemento essencial na pregação do evangelho, porque é por ele que vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Pregar a lei não tem sido comum em nossos dias. Apresentamos as palavras de Walter J. Chantre, que ele diz que estatística de conversões mirabolantes, mas falsas, campanhas evangelísticas apoteóticas, rios de dinheiro empregado, esmagadora propaganda e psicopressões, união à custa da doutrina da palavra de Deus. Resultado: milhões de decididos por Cristo que nunca irão à igreja. E a maioria do que vão continuam tão no mundo quanto antes. Querem um Salvador, mas de modo algum um Senhor. Por isso, milhões que dizem: Senhor, Senhor, ouvirão: apartai-vos de mim. Um cristão dedicado é fruto anormal, raríssimo e até incômodo. A maioria das igrejas hoje em dia são tradições cerimoniais externas e ocas. Ele ainda diz: a não ser que nossas igrejas redescubram o caminho da salvação, pesquisando honestamente a palavra de Deus, o protestantismo evangélico se enforcará no emaranhado de tradição humana. Unidade não deve ser procurada à custa do evangelho. Finalizamos com as palavras do irmão Paulo: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Que doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinada, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, conforme está registrado em 2ª carta a Timóteo 4, 2-5. Olha, Walter J. Chantre, ele diz: a não ser que nossas igrejas redescubram o caminho da salvação. São palavras fortes. Ele diz como? Pesquisando honestamente a palavra de Deus, ele diz: o protestantismo evangélico se enforcará num emaranhado de tradições humanas. A partir daqui, eu tomo as palavras do irmão Paulo em Gálatas 1, versos 6 e 9, e destaco o verso 8 e 9.
onde o irmão Paulo afirma: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Seja maldita a pessoa. Infelizmente, muitas pessoas têm mudado o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, se você não ouviu esse tema, pode solicitar o áudio, nós estaremos trazendo para você. Nosso tema hoje, a palavra dos profetas, base para a fé da igreja de Deus. É isso mesmo, a palavra dos profetas, base para a fé da igreja de Deus. Vamos ler segundo a Pedro 1, verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem em se prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. E temos muito firme a palavra dos profetas. Na versão NVI diz assim, e temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Eu quero destacar aqui as palavras do irmão Pedro, e assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Se nós destacarmos essa palavra do irmão Pedro dentro do contexto desse texto de 2 Pedro 1, você vai entender que o irmão Pedro estava chamando a nossa atenção no sentido de não valorizar acima das profecias as visões e experiências que recebemos da parte de Deus ao longo da nossa caminhada. É comum muitos crentes, por meio das suas visões e das suas experiências, contradizer a palavra de Deus, contradizer os ensinos da palavra de Deus. E nesse sentido, o irmão Pedro está chamando a nossa atenção. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, mais firme do que as visões que recebemos, mais firmes do que isso. É isso que ele está dizendo. Tanto que em Mateus 16, verso 27 ao 28, ele vai trazer para nós sentido a respeito do que ele está falando, só para recobrar nosso sentido. Ele diz assim, porque o Filho do Homem, está escrito em Mateus 16, verso 26, 27 e 28, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, dará a cada um segundo as suas obras. Olha o verso 28, nosso Senhor Jesus disse, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Cooperador, Nataniel e ouvintes, nós sabemos que nossos irmãos, Amém. Todos eles dormiram no Senhor já. Então o que Jesus estava querendo dizer aqui? Quando lemos Mateus 17, verso 1 ao 9, nós vamos entender o que Jesus estava dizendo. Mateus 17, verso 1 ao 9. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus socou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Amém. A ninguém conteis a visão. Era uma visão. Não podemos ter dúvida de que o irmão Pedro está testemunhando
que teve uma visão de como será a vinda do nosso Senhor Jesus. Vamos às palavras do irmão Pedro, afirmando isso e chamando a nossa atenção às profecias. Segundo a Pedro 1, verso 16 ao 21. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, percebeu? Eles viram, porquanto ele recebeu de Deus Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos, o irmão Pedro diz, esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte. Agora olha o que o irmão Pedro diz: e temos muito firme, mais firme, a palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Ela é como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meu amigo, aqui está a visão que Jesus diz que não morreriam até que vissem o Filho do Homem vindo, refere-se a esse momento. Então esses nossos irmãos tiveram essa visão. É uma visão do momento da volta do nosso Senhor Jesus. Você diz, mas por que Elias? Por que Moisés? Porque Elias representa os crentes que no momento da volta do nosso Senhor Jesus serão arrebatados com ele e descerão sobre Jerusalém. E Moisés representa aqueles crentes que estão dormindo, mortos, que ressuscitarão. É simples. Olha, meu amigo, minha amiga, infelizmente em nossos dias, as experiências dos crentes valem mais do que a palavra de Deus dada aos seus profetas, que deixaram seus registros nas Escrituras, revelando a vontade de Deus para nós. Infelizmente, tem gente que diz, Deus me mostrou, mas contraria a palavra de Deus. Como Deus te mostrou, está contrariando a palavra de Deus. Nesse sentido, o irmão João diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muito falso profeta tem se levantado no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Provai, não é isso, irmão Nataniel? Provai. Amém. Provai se os espíritos são de Deus. Ele diz, porque poucos falsos profetas têm levantado no mundo. Não são poucos não. Ele diz o quê? Muitos. Você pode estar pensando, como posso provar se o profeta é de Deus, se a palavra é verdadeira? Muitos dizem assim, se for Deus, o que ele falou vai acontecer, mas é assim que nós provamos? Não é essa a regra para provar um profeta. Ouça o que Moisés, um grande profeta, escreveu nesse sentido de provar o profeta. Deuteronômio, capítulo 13, os versículos de 1 a 4, está registrado. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servirei, e a ele vos achegareis. Então pode até levantar um profeta, um sonhador no meio do povo de Deus, trazer um sinal, um prodígio, e o sinal acontecer. Sim. Pode? Realmente. Mas se esse profeta contradizer as palavras escritas, os ensinamentos da parte de Deus, transgredir os mandamentos de Deus, esse profeta apenas ele está sendo ali trazido para testar se o povo é fiel a Deus. Viu, meu amigo? Então não é baseado naquilo que os profetas falam, naquilo que as pessoas, nas visões que as pessoas têm,
que a verdade é revelada para nós. A verdade para a salvação é revelada para nós por meio das Escrituras, por meio da palavra do nosso Deus. Temos que tomar cuidado. Então, como eu vou provar um Espírito se ele é de Deus? Se ele está falando a verdade, se ele não está contradizendo as Escrituras, se ele conhece de fato as profecias. É assim. E as profecias bíblicas são palavras de Deus. Ouça o que o irmão Pedro diz a esse respeito. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro 1, verso 21. Então, quando uma pessoa traz uma profecia que de fato é uma profecia da parte de Deus, a primeira coisa, ela não vai contradizer a palavra de Deus, porque não é a vontade dele que está na profecia, é a vontade de Deus que está sendo revelada. Mas milhões e milhões de crentes em nossos dias ouvem e acatam palavras de homens que contradizem as Escrituras. Milhões. Eu sou profeta de Deus, eu não sei o quê. E você acredita. E como diz o texto de Deuteronômio 13, Deus está te provando para ver se você anda nos caminhos dele. Mas você tem caído nas garras de homens que interpretam a palavra de Deus ao seu bel prazer. Quando o irmão Pedro diz, assim temos ainda mais firme as palavras dos profetas, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Por quê? Porque ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro, uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. 2 Pedro 1, verso 19, na Nova Versão Internacional. Jesus, o nosso Senhor, confirma que por meio da palavra de Deus, das profecias, somos levados a Ele. Ouça as palavras de Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, conforme registra João 6, 44 e 45. Serão todos ensinados por Deus. Amém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Como é que o Pai nos envia a Jesus? Por meio das palavras dos profetas. Amém. Mas como que as pessoas hoje vão a Jesus? Elas vão a Jesus porque, eu fui curado por um pastor de uma enfermidade, é porque isso, porque meu casamento estava desabando. Não é pelo conhecimento dos profetas, por isso que há essa deficiência de conhecimento e de espiritualidade, infelizmente. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Então ouvir os profetas é aprender de Deus, meu amigo. Você tem que ter isso na sua mente. Infelizmente, a falta de conhecimento no meio da cristandade é fruto da falta do estudo das profecias bíblicas. É isso mesmo. E temos vários textos que confirmam que o estudo das profecias era uma prática nos dias de Jesus e dos apóstolos. É isso mesmo, era uma prática. João 1, verso 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E temos também Lucas 24, 25. E Jesus lhe disse, honestos e tardo de coração para crer tudo que os profetas disseram. Percebeu? As palavras de Jesus, então, elas revelam a deficiência dos seus discípulos devido à falta do estudo e crença nas profecias. Quando nós lemos as profecias e também interpretamos ela, uma interpretação própria, nós temos também problemas. Natanael disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei Amém. E os profetas. Em Atos 13, versos 14 e 15, eles, Paulo e os que estavam com ele, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Olha que interessante o verso 15. E depois da lição da lei e dos profetas. Cooperador Natanael, os crentes querem saber de lei hoje e dos profetas? Jamais observamos um evangelho que prega prosperidade, que prega somente cura, prega somente bênção. Então observamos que essas coisas é para preencher o ego humano, porque as pessoas procuram isso.
procuram a cura física, estão apegados a esse mundo, ou seja, querem ter uma prosperidade neste mundo e não se atentam para o que as Escrituras ensinam, realmente um compromisso que todos nós devemos ter para com o nosso Deus. O irmão Paulo ele vai chegar numa congregação e depois da lição da lei, conforme o verso 15, e dos profetas, mandaram dizer os principais da sinagoga, mandaram dizer ao irmão Paulo e aos que estavam com ele: homens e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Eu quero destacar aqui o verso 27. O irmão Paulo diz assim: por não terem conhecido a este e a Jesus, ele está falando que os seus conterrâneos ali não conheceram a Jesus. Os que habitaram em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. Percebeu? O irmão Paulo, ele foi levado por seus conterrâneos também em juízo e mostrou que sua fé estava baseada na lei e nos profetas. Atos 24, verso 14. Mas confesso-te isso, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Olha que interessante, conforme aquele caminho que chamam seita. Muitos chamam a gente de seitário, diz que nós somos uma seita. Olha, meu amigo, desculpa eu falar isso, eu prefiro ser uma seita e pertencer à seita que o irmão Paulo pertencia. Eu prefiro, crendo no que os profetas disseram, do que estar em harmonia com a coletividade da cristandade no mundo todo, mas contra aquilo que os profetas disseram. Pense comigo, não é melhor ser uma seita? Chamava o caminho que o irmão Paulo estava de seita. Chamavam de seita. Por que seita? Sabe quando é uma seita? Uma seita é aquele grupo que diverge dos demais. É um grupo que diverge em opinião dos demais, é considerado uma seita, ou que não aceita doutrinas que o principal, o coletivo aceita. Eu prefiro ser uma seita. Atos 26, verso 26 ao 28, deixa claro que o irmão Paulo, por ser conhecedor das profecias, pregava e convencia as pessoas por meio das profecias. Ele dizendo ao rei Agripa: porque diante de quem falo com ousadia, ele diz, eu estou falando com ousadia diante do rei, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas? Ele pergunta para o rei Agripa. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem seis que crê. Olha o que ele diz, bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Olha que palavra. Ele diz, quase você me convenceu. Você percebe, meu amigo, o poder que tem a palavra de Deus trazida pelos profetas para convencer as pessoas. Em Atos 28, verso 22 ao 24, está o registro de quando o irmão Paulo foi acusado por seus conterrâneos e apelou a César, sendo levado a Roma, e foi visitado por seus conterrâneos que moravam lá. E ele, o irmão Paulo, procurava convencer eles pela lei e a palavra dos profetas. Seus conterrâneos diziam ao irmão Paulo: bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a essa seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela, e havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele, isto é, com Paulo, a pousada, as quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelo profeta, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Muitos foram ter com ele. Eles diziam, notório nos é que em toda parte se fala contra esta seita. Eles diziam e afirmavam que a fé do irmão Paulo identificava ela como uma seita. E o irmão Paulo procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas.
tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Aí tem gente, não, a lei de Moisés, meu amigo, os 10 mandamentos não é a lei de Moisés. Os 10 mandamentos não convencem a pessoa a respeito de Jesus. Agora, os sacrifícios e toda aquela ritualística que acontecia, convencia as pessoas pela lei de Moisés. Está vendo como você não sabe o que é a lei de Moisés e você acha que quem escreveu os 10 mandamentos foi Moisés. Mas você acha isso porque o seu profeta diz isso, o homem de Deus que você crê. Infelizmente, o homem de Deus que você crê contradiz a palavra ou as palavras dos homens de Deus. Ouça o que o irmão Paulo fala em Romanos 1, verso 2, na nova tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim, há muito tempo, essa boa notícia, o evangelho, foi prometido por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas escrituras sagradas essa boa notícia. Olha, os profetas há muito tempo falavam e falaram de Jesus. O evangelho pregado pelo irmão Paulo era segundo a palavra dos profetas. Ouça o que ele diz em Romanos 16, versos 25 ao 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, conforme registrado Romanos 16, 25 e 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Amém. Quando pregamos as profecias, na verdade estamos pregando a palavra de Deus. O irmão Paulo diz, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Havendo recebido de nós a palavra, receberam como palavra de Deus. Nossa fé, meu amigo, minha amiga, não pode divergir das palavras dos profetas e apóstolos. Como está escrito que nós temos que ter uma fé edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E esse fundamento principal é Jesus Cristo. Ele é a principal pedra da esquina. Ele foi trazido, notificado para nós, ele foi anunciado para nós por meio dos profetas. Jesus, o fundamento de uma fé verdadeira, o fundamento da igreja. O irmão Pedro registra em 1 Pedro 1, verso 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ele fala de uma salvação que os profetas trouxeram para nós. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Os profetas se interessaram em conhecer a respeito da salvação. Para ficar claro, vamos consultar o significado da palavra inquirir. A palavra inquirir. Desenvolver ou realizar perguntas, indagar, fazer uma pesquisa ou recolher informações acerca de alguma coisa, investigar. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas. Então, quando Deus mostrava para os nossos irmãos uma profecia que relatava a respeito de Jesus, eles iam inquirir, eles iam buscar, interrogar, perguntar, eles iam indagar, fazer pesquisa, recolher mais informações. Tanto que o sinônimo de inquirir é interrogar, ouvir, perguntar, indagar, questionar, interpelar, demandar, pesquisar, investigar, averiguar, sondar, perquirir, procurar, informar-se, ler, consultar e analisar. Coisa que nós hoje não vemos as pessoas não querem interrogar, não querem perguntas, não faça isso que você vai se confundir. Não vai confundir. Em Mateus 12, verso 24, Jesus respondendo, disse-lhes, por que as pessoas erram? Porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Por que as pessoas erram? Jesus disse que os seus conterrâneos estavam errados a respeito dele, a respeito da fé,
porque não sabiam as Escrituras. E não conheciam o poder de Deus. Infelizmente, muitos crentes têm crido em um Jesus, não segundo a palavra dos profetas. Não segundo as palavras dos profetas. Ouça as palavras do Senhor Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas correrão do seu ventre, conforme registro João 7:38. Você quer crer em Jesus como os homens dizem ou como diz as Escrituras? Atos 17, verso 10 ao 12. Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, dos seus conterrâneos. Ora, estes que estavam em Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Eles receberam a palavra do irmão Paulo e do irmão Silas de bom grado. E examinando cada dia nas Escrituras, isso é, nos escritos dos profetas, se estas coisas eram assim mesmo. De sorte que os que creram foram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Você vê o que acontece? Quando uma pessoa ouve a palavra de bom grado, quando ela vai examinar, ela vai encontrar a verdade para a salvação. Nos nossos dias não é comum, você prega para as pessoas não ouvem, as pessoas ficam atrás de visões, através de sonhos, revelações, eu fui curado, por isso eu acredito que ele é um homem de Deus. Como é? O homem de Deus se negam as palavras de Deus, como são homens de Deus? Infelizmente, a identidade e missão do Senhor Jesus é distorcida, é modificada devido à falta de conhecimento das profecias bíblicas. Isso é verdade. Nesse sentido, as palavras de Deus dadas ao profeta Jeremias são bem-vindas. Em Jeremias 23, os versículos 21, 22, 28 e 31. Não mandei esse profeta, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se tivesse estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. O profeta que tem um sonho, que conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, porventura a minha palavra não é como fogo? Como um martelo que esmiuça a pedra? Então a palavra do Senhor é quem destrói a verdade. Não. A palavra do Senhor confirma a verdade. Quem tem destruído a verdade hoje são a palavra dos profetas modernos, daqueles que furtam as palavras do Senhor. Eu sou contra os profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu próximo. E ele diz que usam da sua própria linguagem e dizem, ele disse quando Deus não disse. Meu amigo, minha amiga, seja nobre, seja como os bereanos. Vai consultar a palavra do Senhor nosso Deus. Não fique atrás de revelações, não. Jesus disse lá em Marcos 12, 24, errais vós em razão de não saberdes as Escrituras. Erram porque não conhecem as Escrituras. O irmão Pedro ainda diz, revelando a grande causa do engano em nossos dias. Antes de mais nada, diz o irmão Pedro, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. 2 Pedro 1, verso 20. Na Nova Versão Internacional. Eu acho interessante trazer aqui o mesmo texto na nova tradução na linguagem de hoje. Acima de tudo, porém, lembrem disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas. Ninguém pode explicar uma profecia das Escrituras Sagradas por si mesmo.
Vamos trazer aqui um bom exemplo, reforçando a importância do conhecimento das profecias e o perigo da particular interpretação, da interpretação própria da pessoa. Lucas 24, verso 13 ao 17. Iam dois deles eram discípulos de Jesus, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Os discípulos, após a morte de Jesus, saíram, abandonaram a obra. Iam falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. E Jesus se aproximou e ia com eles. Caminhava com eles. Jesus indaga com eles: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Por que estáis tristes? Percebeu, meu amigo? As pessoas não conhecem a profecia e aí ficam em momentos assim perdidos como estes. Estamos apresentando o relato a respeito dos dois discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, verso 18 ao 21, respondendo um cujo nome era Cleopas, disse a Jesus: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou, Jesus perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, olha, Jesus foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus era poderoso em palavra. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. Olha a tristeza deles. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Percebeu? Os dois discípulos diziam: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Eu quero repetir aqui as palavras do irmão Pedro, revelando a grande causa do engano. Antes de mais nada, diz o irmão Pedro, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. 2 Pedro 1, verso 20. Os discípulos erraram por interpretar as profecias da forma deles. Vamos apresentar aqui dois textos confirmando que de fato há uma tendência nas pessoas de interpretar as profecias bíblicas de acordo com seus desejos. Um texto está em Mateus 20, verso 20 ao 21. Então aproximou-se de Jesus a mãe do filho de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Percebeu? A mãe dos filhos de Zebedeu, ela traz dois dos seus filhos e pede para Jesus prometer para ela que no reino dele, esses dois filhos dela se assentariam, um à direita de Jesus, outro à esquerda. Era essa a visão que os discípulos tinham: Jesus vai reinar aqui, e vai espantar, vai esparramar os romanos, expulsar eles daqui, e nós vamos ser reis com ele. Interpretavam as profecias ao seu desejo. E assim, por essa interpretação, fica clara a decepção e a fala dos dois discípulos. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Meus amigos, vamos repetir as palavras do irmão Pedro, revelando a grande causa do engano deles, dos discípulos e das pessoas. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Eles interpretaram de forma pessoal. 2 Pedro no verso 20. Vamos à leitura do texto em Lucas 24, a qual vai confirmar que eles tinham uma interpretação pessoal das Escrituras dos profetas. Lucas 24, verso 21 ao 36. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel,
Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu, e deu a eles. Abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, e ele lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Ó nécios e tardo de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Foram as palavras de Jesus aos dois discípulos. Amém. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, pelos escritos de Moisés, que os crentes não querem nem saber hoje, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É interessante aqui, meu amigo, você que está nos ouvindo, saber que as Escrituras que Jesus e os irmãos usaram, o irmão Paulo e outros, irmão Pedro, eram as Escrituras que você chama de Velho Testamento. É ela quem mostra Jesus. Por isso que o Jesus que você acredita muitas vezes é um Jesus que não está em harmonia com as Escrituras que você chama de Velho Testamento, porque você tem uma base, não é a dos profetas. Olha que interessante, quando Jesus abria a palavra, falava das Escrituras, os discípulos disseram, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Meu amigo, o coração de um crente apegado às profecias arde. O coração de um crente apegado às profecias enche-se de alegria. O coração de um crente apegado às profecias traz uma certeza muito grande e livra o crente de errar. Jesus diz, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, que é os escritos dos profetas, nem o poder de Deus? Marcos 12, 24. O erro dos crentes está nesse fato de não conhecer as Escrituras. Inventam um anticristo que virá para o futuro, um reino do anticristo, um arrebatamento secreto, o Israel fora das profecias. Outros dizem que a igreja deles é o Israel de Deus. Outros, e cada um fala o que quer. E creem num Jesus que não é segundo as Escrituras. Ouçam a pregação do irmão Pedro aos seus conterrâneos. E agora, irmãos, eu sei que vós o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, quer dizer, mataram Jesus, condenaram Jesus por ignorância. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém, olha, o Jesus que já dantes vos foi pregado. Pregado por quem? Pela palavra dos profetas. Anunciado por quem? Pelas palavras dos profetas. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, das quais Deus falou
pela boca de todos os seus santos profetas. Está vendo? Os profetas falam de uma restauração. Desde o princípio os profetas falam isso. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. De entre os vossos irmãos, do meio do povo dele, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta, que é Jesus, será exterminado dentre o povo. A sua fé não deixa você crer em Jesus como um profeta, você crê em Jesus como Deus. Está vendo como você tem uma fé toda distorcida da palavra de Deus? Toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas. E da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência, isso é em Jesus, na descendência dele serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar cada um de vós das vossas maldades. Atos 3, versos 17 ao 26. Que texto maravilhoso. Nos dias dos apóstolos, as pessoas eram convencidas a crer em Jesus pela palavra dos profetas e não por mensagens de autoajuda, louvores antropocêntricos, que coloca o homem no centro de tudo. Não era essas autoajuda, não. Era uma mensagem forte, uma mensagem sólida. Vamos ler Atos 2, versos 29 ao 31. Homens, irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo. Sendo ele profeta, Davi era um profeta, profetizou Amém. Que Deus levantaria um da sua descendência e que esse se assentaria sobre o trono dele. Percebeu? Aí você não crê que Jesus tem um trono aqui na terra, você crê que o trono de Jesus é nos céus. Olha, o trono de Davi não era lá nos céus, Jesus é um descendente de Davi, Jesus é herdeiro do trono, Jesus nasceu numa dinastia de reis. Mas a crença sua não deixa você entender isso. Ainda na sequência da leitura, em Atos 2, versos 33 ao 37, ouça as palavras do irmão Pedro e o resultado de uma pregação que apresenta as palavras dos profetas. De sorte, diz a palavra, que exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas os crentes creem que os crentes quando morrem hoje vai para os céus, mas Davi não subiu ao céu. Mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Você sabe o que é Cristo? Ungido. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Atos 2, verso 33 ao 37. Percebeu? Quando há uma pregação de acordo com a profecia, o coração arde, as pessoas entendem, as pessoas têm o seu coração tocado pela palavra. E o resultado disso foram quase 3.000 pessoas batizadas. Por isso o irmão Pedro diz: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a elas prestarem atenção. Ela é como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em seus corações. 2 Pedro 1, verso 19. Foi o que aconteceu ali, aqueles que estavam ouvindo a pregação do irmão Pedro, eles tiveram seus corações tocados pelas palavras dos profetas, e a eles foi clareado luz na escuridão. A cegueira espiritual, meu amigo, a falta de conhecimento das coisas de Deus, é grande no meio da cristandade. É grande.
no meio da cristandade. Isso é o resultado do abandono do estudo das profecias. Não é o objetivo, meu amigo, não é o objetivo nosso aqui apresentar um estudo das profecias bíblicas nesse programa. Porém, vamos trazer a você um quadro profético que permitirá você ter noção que de fato o estudo das profecias é como uma lâmpada que brilha nos lugares escuros. E se você quer aprofundar em profecias, pode ligar pedindo a nós. Nós temos uma série Profecias Bíblicas, e você vai se aprofundar no conhecimento das profecias. Vamos trazer um quadro aqui. Vamos a partir de Atos 3, versos 22 ao 26. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Amém. Um profeta semelhante a Moisés. Nosso Senhor Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós já lemos que nós vamos a Jesus por meio das palavras dos profetas. Jesus diz que o Pai envia as pessoas a Ele. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, verso 37 e 38. Não é de hoje, meu amigo, minha amiga, que os homens creem em Jesus segundo as suas opiniões. Em Mateus 16, verso 13 ao 14, diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos perguntando a eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que é João o Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros um dos profetas. Percebeu, meu amigo? Cada um quer ter uma imagem de Jesus. Então não é de hoje que as pessoas têm uma imagem, cada um desenha um Jesus do seu jeito. Em Mateus 16, verso 15 e 16, registra que a pergunta também foi aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E o irmão Pedro, aqui que já tinha conhecimento, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não diz você é a segunda pessoa da Trindade, ele não diz nada disso, ele diz: é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, tu és ungido, tu és aquele que Deus escolheu para ser rei. Tu és aquele que Deus ungiu. Mas na sua crença, Jesus não pode ser ungido porque ele é parte da Trindade. Percebeu, meu amigo? Os discípulos criam que Jesus era o Messias. Só que havia um problema: as suas crenças pessoais, em certo momento, levou-os a duvidar dele, de Jesus. Lucas 24, verso 21. Foi isso, que levou os discípulos a dizer. O que eles diziam? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Lucas 24, 21. Então é de fundamental importância crer em Jesus, como diz as Escrituras. Lembram o que o Senhor Jesus disse a eles? Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E Jesus começou por Moisés e por todos os profetas, explicando o que dele se achava em todas as Escrituras, conforme está registrado em Lucas 24, verso 25. Assim como Jesus conseguiu, meu amigo, minha amiga, por meio das profecias, convencer os seus discípulos e tirar deles a crença errada que eles tinham a seu respeito. Qual era a crença? Que ele viria para governar naquela época, que ele tomaria o domínio da mão dos romanos. Dessa mesma forma, milhões estão recebendo o chamado de Jesus hoje. Se alguém tem sede, venham a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, verso 37 ao 38.
Tem gente que diz assim para nós, a crença de vocês, diz para nós, a crença de vocês é fria. É fria porque você não conhece o nosso coração. Mas dentro do nosso coração existe um fogo queimando da parte de Deus. Dentro do nosso coração existe uma certeza dentro de nós. Nós não precisamos de gritar, de pular para mostrar que nós estamos felizes. Não, não, não. Nós temos as palavras de Deus implantadas dentro de nós. Nós nos alegramos com as palavras de Deus dentro do nosso coração. E o evangelho que pregamos é o mesmo que foi revelado a Abraão e os profetas. Gálatas 3, verso 8 ao 9. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém. Abraão foi o primeiro a ouvir o Evangelho. Amém. Deus falou à humanidade caída, a Adão e Eva, que nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo, Gênesis 3 e 15. Desde então, por meio de seus profetas, Deus revela como se dará todos os acontecimentos até a salvação do mundo. Abraão conheceu todo o plano de Deus para a salvação do mundo. Ele sabia que a salvação viria por meio do Messias, um descendente seu. Por isso foi dito pelo irmão Paulo, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, todas, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, verso 8 ao 9. As profecias bíblicas revelam nosso Senhor Jesus como o futuro rei da terra, revelam ele como o herdeiro do trono de Davi. Nesse sentido, o evangelho vem trazendo informações de como isso se dará. Gênesis 49, verso 8 e 10, as profecias relatavam e os evangelhos vêm dando essa claridade. Judá, a ti te louvarão os seus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão velho. E quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Os teus irmãos te louvarão, se inclinarão diante de ti. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Está falando aqui de quem? De Jesus. O cetro não arredará de Judá. Está falando de Jesus. Em 2 Samuel 23, verso 1 ao 5, trazem as palavras do salmista Davi, que era um profeta. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Olha o que ele diz. O Espírito do Senhor falou por mim. E a sua palavra está na minha boca. A palavra de Deus está na boca dele, do nosso irmão Davi. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardada, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. O salmista Davi tinha fé no Messias. O salmista Davi sabia que o Messias viria para governar, para dominar sobre os homens. Ele diz, a salvação dele estava nele, ele foi salvo, porque creu em Cristo também. E ele diz, ainda que a minha casa não seja tal. Tem gente que diz, não, as promessas a Israel, não vai acontecer não, porque eles foram infiéis. Não, o salmista diz aqui, que as palavras de Deus estejam na boca dele, ele diz que isso aqui são palavras de Deus. Mas o profeta Jeremias também traz luz a respeito disso. Eis que vem dia, diz o Senhor, em que levantarei a Davi o renovo justo, e sendo um rei, reinará, agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, verso 5. Levantará um renovo a Davi, um renovo justo.
Sendo rei, reinará, agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça. Não é no céu, meu amigo, é na terra. Quando cremos no Evangelho fundamentado nas profecias, as Escrituras encontram uma harmonia. Caso contrário, é só confusão e contradições. Quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus a Maria, Deus fez questão em repetir as profecias a ela. Lucas 1, verso 31 ao 33, eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, verso 31 ao 33. O anjo trouxe as palavras de Deus ao coração de Maria, fazendo um link com as palavras dos profetas. Repito, meu amigo, o evangelho pregado por nossos irmãos explica como tudo irá acontecer. Em Apocalipse 11, verso 15 ao 17, nós temos revelação nesse sentido. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Louvado seja Deus. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Os crentes não têm dúvidas, não há dúvida, não há divergência. Os crentes sabem que a volta de Jesus acontece ao toque da sétima trombeta. E há vozes nos céus que dizem: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Percebeu? Graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que has de vir. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Não há dúvida de que Jesus vem. Acontece na volta de Jesus a inauguração do reino. Mas os crentes que não creem nas profecias, que ficam atrás de profetas, criaram um arrebatamento secreto, uma temporada no céu, uma volta para a terra, para depois Jesus voltar. Não há isso nas Escrituras. Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, não é os santos homens aqui com ele, é os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mas o arrebatamento secreto diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele. Não é os santos, não são os santos, são os santos anjos. Então se assentará no trono da sua glória, ele vem para reinar. Mateus 13, verso 41 a 43, diz que mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles escolherão do seu reino, que é aqui na terra, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Eu quero ser levado. Não, quem vai ser levado é os iníquos, aqueles que cometem iniquidade. Quem vai ser tirado da terra? Aqueles que cometem iniquidade. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, verso 49, assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os bons de entre os maus. Você percebeu? Não é isso que está escrito, não. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Isso está em harmonia com os profetas. Vão separar os maus de entre os justos. Quem vai ser separado daqui da terra? Os maus. E vão ser jogados aonde? Vão para a fornalha de fogo, que é a segunda morte. Isso é profético, é bíblico. Em 1 Coríntios 15, verso 24 ao 26, nós temos mais luz a respeito. Depois virá o fim, que é o fim do governo do diabo. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Louvado seja Deus. Então virá o fim. Aí os crentes que creem que vai para o céu dizem: vai vir o fim da terra. E vai. Não, é o fim do governo do diabo. Repito, é o fim do governo do diabo. Quando ele houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Repito,
quando cremos no Evangelho fundamentado nas profecias, as Escrituras encontram harmonia. O contrário é só confusão e contradições. Eu quero trazer aqui um quadro bastante interessante. Deus revelou ao profeta Daniel o futuro político da terra até a inauguração do reino milenar messiânico. Quando lemos Daniel 2, verso 1 ao 36, onde está relatado o sonho de um rei pagão que almejava governar toda a terra em seus dias. Quando deitado a dormir, pensamentos subiam à cabeça dele a respeito do futuro. Daniel disse ao rei Nabucodonosor: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Daniel 2, verso 29. O rei queria saber o futuro. Ao irmão Daniel, profeta de Deus, foi revelado o futuro político da terra. O irmão Daniel diz assim: a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ele queria saber o futuro político da terra. Daniel 2, verso 30. O profeta Daniel passa então a relatar ao rei o sonho, o que o rei sonhou. Daniel 2, verso 31 ao 35. Tu, ó rei, estavas vendo, eis que uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Estava vendo isto, rei, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, que na profecia, meu amigo, é o Império Romano. O barro, que na profecia é o Império Romano dividido. O bronze, o Império Grego. A prata, o Império Medos e Persas. O ouro, que é o Império Babilônico. Foram esmiuçados, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Nós temos aqui, meu amigo, minha amiga, uma revelação do futuro da terra, o futuro político. E em Daniel 2, verso 36 ao 44, Daniel diz assim: este é o sonho e também a sua interpretação diremos na presença do rei. Ele vai dar a interpretação: tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habites, os filhos dos homens na tua mão entregou, e os animais do campo também, e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, o Império Babilônico. Depois de ti levantará outro reino, inferior ao teu, como a prata inferior ao ouro. E um terceiro reino, inferior à prata, que é de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E ele vai falar do quarto reino, no verso 40. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele, esse reino, esmiuçará e fará em pedaço. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleira, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Está vendo a divisão do Império Romano que forma as nações da Europa? Contudo, haverá neles, nesse reino, alguma coisa de firmeza do ferro, pois viste ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. O que o profeta está dizendo para nós? Que não haveria um quinto império dos homens. Haveria o quarto império. E a divisão do quarto império, como aconteceu com Roma, que se dividiu. Daniel 2, verso 43 ao 45, traz detalhes importantes, o qual a grande maioria dos teólogos e pregadores e profetas de hoje ignoram e dão interpretação própria à profecia. Olha o que ele disse: quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas. É isso, com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então já tentaram unificar a Europa, formar um império e não conseguiram, porque Deus não mente. O verso 44 de Daniel 2, mas nos dias desses reis, quais reis?
Desses reis que nós estamos vendo a divisão do Império Romano, e aí você pega um desses reinos, desses 10 reinos lá, que veio aqui para o Brasil, que é Portugal, outros foram a Espanha e outros. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará, consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Louvado seja Deus. Esse é o reino de Deus. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mão. E ela, a pedra, esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Daniel 2, verso 43 ao 45. Apresentamos uma profecia que revela o futuro político da terra até a inauguração do reino milenar messiânico. Percebeu que não existe espaço na profecia para um reinado do anticristo? Eu digo, meu amigo, minha amiga, o Satanás está preparando o mundo para receber Jesus como se fosse o anticristo. Isso é grave. Outra profecia dada por meio de visões ao profeta Daniel, essa profecia é de fundamental importância para a compreensão correta das Escrituras. Nelas nós temos, nessa profecia, o resumo da história política e religiosa da terra até a inauguração do reino milenar messiânico. Daniel 7, verso 1 ao 3. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam uma grande, e 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Ventos é guerra, mar é povos, nações, animais são reis. Guerras agitam e faz surgir os reis, os impérios que foi anunciado no capítulo 2. O irmão Daniel relata agora os animais. O primeiro, Daniel 7, verso 4 ao 7, o primeiro era como um leão, tinha asas de águia, e enquanto eu olhava foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Olha que profecia maravilhosa. Daniel 7, verso 11 ao 14, Daniel vai dizer a respeito da visão. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Eu estive olhando por causa da voz, das grandes palavras que o chifre proferia. Lembra? Um 11º chifre surge ali no meio dos 10. Ele está falando do poder político e religioso. Ele está falando do surgimento da igreja romana. Pode ler isso. Na história você vai encontrar isso.
E ele diz assim: estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. Ele tem uma visão da volta de Jesus. E ele diz que foi dado a Jesus o domínio, a honra e os reinos, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Nós oramos, meu amigo, venha o teu reino. Essa é a mensagem, base profética para uma fé verdadeira. Essa profecia traz a história da terra e segue em harmonia com Daniel 2, porém, essa traz mais detalhes e detalhes de como surgiu um poder político e religioso que governou o mundo por mais de 1000 anos. É isso mesmo. Daniel 7, verso 15, na nova tradução da linguagem de hoje. As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que tinha visto. Daniel 7, verso 16 ao 27. Cheguei-me, ele queria entender a um dos que estavam perto, a um anjo, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e me fez saber a interpretação das coisas. Olha que maravilha, a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão da terra. Vão se levantar 4 reinos, mas Deus faz questão. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Então, eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu depois, que é Roma papal. E diante do qual caíram 3 nações foram destruídas por Roma papal. Isto é, daquela que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer, o parecer dessa ponta pequena, era mais robusto do que o dos seus companheiros. E eu olhava, e eis que esse chifre, Roma papal, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Disse assim: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e farás em pedaço. Quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino que se levantarão 10 reis, as nações europeias. Depois deles se levantará um outro Roma papal, se levanta no meio das nações da Europa, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Este reino papal aqui proferiria a palavra contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. E os santos do Altíssimo serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Meu amigo, quer a prova dos 9? Consulta o Catecismo Católico e vê quem é que tem a lei e os 10 mandamentos diferentes da própria Bíblia Católica. É a Igreja Católica que tem. Consulta o Catecismo. O verso 26. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e obedecerão. Percebeu, meu amigo, a profecia deixa claro que após o 4º reino acontece o domínio político e religioso por meio de Roma papal e a perseguição ao povo de Deus. Estamos aguardando a inauguração do reino milenar messiânico. É de fundamental importância conhecer as profecias. O caso contrário, a interpretação e a compreensão das escrituras ficará sujeita à particular interpretação. Ao irmão João foi revelado mais detalhes desta profecia. Se você ler Apocalipse 3, verso 1 ao 8 e Apocalipse 3, verso 11 ao 18, você vai encontrar. Infelizmente, meu amigo, a grande maioria dos crentes não consegue entender que esta profecia teve o seu cumprimento já. No capítulo 17 de Apocalipse, lança luz e revela a quem a profecia refere como a besta e quem é a mulher que cavalga sobre ela. Tem gente que diz que a besta é a Igreja Católica. Não, a Igreja Católica não é besta. Apocalipse 17, verso 1 ao 6, veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei
a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, sobre muitos povos, com a qual prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra embebedaram com o vinho da sua prostituição. É uma igreja que embebedou as pessoas com a sua doutrina. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, que é a figura de uma igreja, sentada sobre uma besta. A mulher está sentada sobre uma besta, ela está sentada sobre um reino, sobre um poder, que é, sim, o Império Romano, de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Aqui tem uma prova dos 9, é fácil. Qual foi a igreja que matou crentes que tinham a Inquisição? A mulher estava embriagada com o sangue dos santos, uma igreja. Ouça as palavras do irmão Pedro, revelando a grande causa do engano em nossos dias. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, 2 Pedro 1, verso 20, Nova Versão Internacional. Eu acho interessante trazer o mesmo texto na nova tradução da linguagem de hoje. Acima de tudo, porém, lembrem disso. Ninguém pode explicar por si mesmo a profecia da Escritura Sagrada. Quero finalizar com 2 Pedro 1, verso 19 a 21. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazerem estar atento é como uma luz que alumia em lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente, isto você deve saber, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amigo, que sua fé seja fundamentada na palavra dos profetas, nas escrituras dos profetas. Que Deus te abençoe. Querido e eterno Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, somos agradecidos ao Senhor por tua palavra nessa manhã. Nós procuramos sempre usar tão somente a nossa voz, para que a palavra do Senhor possa poderosamente tocar os corações. Nós estamos aqui, ó grande Deus, no propósito de desvalorizar a fé das pessoas, mas a tua palavra, ela tem razão e ela é a verdade que liberta. Pedimos que o Senhor possa tocar o coração de cada ouvinte, encorajando cada um a tomar decisão ao seu lado, e que a palavra do Senhor possa, ó Deus eterno, dar norte e dar direção à fé de cada um. Rogamos no nome poderoso de Jesus o Cristo, que o Senhor possa abrir os corações, abrir a mente de cada um, que haja disponibilidade das pessoas em estar examinando a palavra do Senhor como os bereanos, e que o espírito de confusão muitas vezes possa ser repreendido em nome de Jesus, e que a palavra do Senhor possa encontrar lugar em cada coração, é o nosso desejo. Nesse momento, ó grande e eterno Deus, no nome poderoso de Jesus o Cristo, eu repreendo todo o poder de incredulidade, toda dúvida, toda falta de fé na tua palavra. Em nome de Jesus nós desfazemos todo o poder do maligno, que todo o poder destruidor do maligno possa ser repreendido em nome de Jesus. Sabemos que Satanás usa a palavra também, mas usa fora do contexto. Nós temos conhecimento que assim ele tem usado a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor é a espada do Espírito, por meio da qual nós podemos vencer Satanás. Nesse momento, ó grande Deus, eu oro pelas pessoas que fizeram seus pedidos de oração. Estenda suas mãos sobre a Maria Almeida, a nossa irmã, que fez essa cirurgia nos olhos e que está com dores. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal. E que o Senhor possa pôr paz no coração dela, dando a ela entendimento também, para que ela possa se cuidar. Que o Senhor possa dar a ela completa restauração. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Estenda suas mãos de misericórdia também sobre a Daphne, que levou essa queda, que caiu e machucou.
Repreenda, Deus eterno, todo poder destruidor do maligno. Repreenda todo mal, Senhor. Dê a ela, Senhor Deus eterno, saúde, repreendendo toda a força do mal. Oramos pelos nossos ouvintes que não fizeram seus pedidos de oração, mas que necessitam como nós necessitamos. Estenda suas mãos de misericórdia, seus braços de força sobre todos, abençoando a todos naquilo que cada um necessita, mas acima de tudo, implantando nos corações de cada um a tua palavra. Assim nós agradecemos. Eu oro pela vida do irmão Nataniel. Amém. Estenda suas mãos de misericórdia sobre ele. Amém. Que ele possa se encontrar cada vez mais firme no propósito da tua palavra. Amém, Pai Santo. Agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado e dado a cada um de nós. Agradecemos pela audiência de cada um dos nossos irmãos que tem a compartilhar a tua palavra. Incentiva, Deus querido, a cada um compartilhar a tua palavra em nome de Jesus o Cristo. Agradecemos por tudo em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, paz seja contigo, que o eterno Deus te abençoe. Em nome de Jesus, foi um prazer estar com vocês. Irmão Nataniel, foi um prazer estar com o irmão. Eu quero aqui trazer um comunicado ainda para os nossos ouvintes. Visite a página da Igreja de Deus no Facebook. Lá você vai encontrar muito material da Igreja de Deus. Também visite o podcast. A Bíblia diz. Você vai encontrar muito material também. Também peça para nós os estudos da série Profecias Bíblicas, e você vai aprender muito da palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, a paz seja contigo, uma excelente semana a você, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, Nataniel, paz seja contigo. Amém, ministro Luca, muito obrigado pelo convite, a confiança e também a audiência dos caros irmãos, também a minha saudação, que a paz seja com todos, louvado seja Deus. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e mais uma vez, paz seja convosco.